Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E agora vamos à nossa aula sobre a zoologia de invertebrados, ou seja, o conteúdo que nós estamos vendo aí nesse bimestre, né, que na verdade virou um ciclo. Eu não sei se vocês têm acompanhado as alterações que a Secretaria de Educação do Estado de Goiás tem feito com relação ao ano escolar de vocês. É uma nova, digamos, modalidade que o governo, né, tem implantado no Estado de Goiás, e essa modalidade nos traz aí uma alteração das nossas, dos nossos módulos escolares de bimestre para ciclos. Esses ciclos, na verdade, são trimestres, então o ano de vocês será, o ano escolar de vocês será dividido em trimestres e não bimestres. Pelo menos é uma tentativa que o governo do estado de Goiás tem feito no sentido de alterar o quadro da educação estadual, mas é experimental e pode ser que no ano que vem volte a ser bimestre, tá bom? Mas por enquanto nós temos essa alteração. E no dia 1º de setembro iniciou-se o terceiro ciclo do ano de 2020, mesmo com as aulas sendo remotas, tá bom? Então, esse conteúdo nosso está dentro, né, da BNCC e do currículo de referência do Estado de Goiás para o segundo ano do ensino médio, conteúdo que é muito cobrado, tem muitos itens cobrados no Enem. Alguns de vocês provavelmente vão fazer o Enem como treineiros esse ano e no ano que vem, já no terceiro ano, serão candidatos do Enem a uma vaga em uma universidade pelo país afora, né? Então esse conteúdo é muito importante para vocês. Embora alguns de vocês possam pensar que é um conteúdo inútil para a vida, não é, né? Porque inclusive a gente vai falar de alguns aspectos ligados à saúde, que envolve algumas espécies desses animais. E além disso tem a questão do Enem, tá bom? Que é a prova da vida de muitos adolescentes e jovens do nosso país, tá bom? Porque ela determina qual o rumo de vida que você vai ter com relação à educação, não é? Então vamos lá. Os invertebrados, galera, são um grupo gigantesco, né? Que fazem parte do ecossistema do nosso planeta, ou seja, do ecossistema terrestre, tá bom? O primeiro grupo é o grupo desse carinha aí, ó, que muita gente curte pra caramba, né? Gosta muito de assistir a barulheira que é a animação chamada Bob Esponja, o Calça Quadrada. Esse indivíduo compõe o grupo dos poríferos. São animais que possuem poros, né? Quantos de nós já não vimos episódios em que ele suga a gordura, né, da cantina do siriguejo, né? Quantos de nós já não viram ele sugando a lama do lixo, né? Porque ele é uma esponja, um sugador, ele é um purificador, ele filtra, né, os líquidos do ambiente em que ele está. Essa é a função dos poríferos nos ecossistemas aquáticos do nosso planeta. É claro que são animais muito mais predominantes na água salgada do que na água doce, mas também existem poríferos na água doce, tá bom? As características marcantes desses animais é o fato de possuírem poros ao longo de seus corpos, tá? Nós vamos ver aí no decorrer do estudo que esses seres não possuem uma conformação corporal como outros seres mais evoluídos. Eles são formados por células, né? E tudo que eles fazem é de célula a célula. Eles fazem digestão intracelular, excreção ou secreção extracelular e assim por diante. Nós vamos ver todas essas características nesse vídeo, nessa aula, tá bom? Eles são pluricelulares, ou seja, já são organismos evoluídos, né, no que diz respeito às características biológicas, ou seja, possuem, como nós, muitas e variados tipos de células, tudo bem? São heterótrofos, ou seja, se alimentam de outros seres vivos para sobreviverem, ok? E precisam se alimentar de outros organismos vivos. Eles são os adultos, né? Na fase adulta, os poríferos são fixos, eles se fixam em substratos, ou seja, nos solos da água, né? Seja do rio, mas muito mais no oceano. Então, nas rochas de corais de Recife é onde nós vamos encontrar as esponjas do mar, né? Os poríferos, ok? Quando eles chegam ao estágio adulto, beleza? Esse barulhinho aí do WhatsApp é porque nesse momento é um momento de aula
E eu estou em conversa com a Marta, a coordenadora, com o Alex, com a Deusa, né? E por isso vocês ouviram esse som aí ao fundo, tá legal? Mas não é nada demais, né? As larvas dos poríferos, ou seja, no estágio larval, os poríferos são móveis. Na verdade, eles são móveis porque eles ficam soltos, né, na corrente marítima. Eles vão de um lado a outro até se desenvolverem, chegarem à fase adulta e aí se fixarem no substrato oceânico ou no rio, né, se for de água doce. O habitat deles, obviamente, é aquático. Esses seres, né, as esponjas do mar, são utilizadas também, inclusive, para tomar banho, né? São esponjas. E aí, quando você toma banho com uma esponja do mar, você toma banho com um ser que já foi vivo, com um animal, né? Que morreu, que teve que ter sua vida tirada de si para virar esse objeto que você usa para tomar banho, tá bom? Então eles são animais, tá bom, gente? Compõe o grupo dos animais aí na classificação dos seres vivos. Tem água doce, mas predominantes são marinhos, ok? A estrutura mais característica são células denominadas de coanócitos. E o nome coanócito dá já a ideia de coador, né? Coar, de passar por um coador para purificar. Coanocitos, né? Coanocitos. Citos é célula e coano de coador. São coadores que são formados por células, beleza? Então, essas são as características primeiras dos poríferos. São imagens reais, tá bom? São fotos reais de poríferos aqui, das esponjas do mar. Vejam que a diversidade, não só de formas, mas de cores, é algo assim exuberante. Se você um dia mergulhar em Abrolhos, da Bahia, né, ou em algum coral de Recife ao redor do mundo, nós temos alguns corais em Fernando de Noronha, Recife, na Bahia, o de Abrolhos, que é o mais famoso, né, você vai ver essas coisas maravilhosas, essas imagens fantásticas. Aqui é porífero, aqui é esponja do mar, aqui é esponja do mar, aqui é esponja do mar. Estão acompanhando aí o cursor em cima do roxo. Aqui é esponja do mar. Então, aqui você vê pelo menos 4 espécies diferentes, ou 3, né? 3, porque essa daqui é igual a essa. 3 espécies diferentes de porífero em um único lugar. Aqui é a rocha no oceano. Dá para ver que é uma pedra, né? É uma rocha grande, onde ele está fixo, ele não se move, perdão. Ele é um animal céssio, sem mobilidade, beleza? No estágio adulto. No estágio larval ele fica solto no oceano até virar adulto e encontrar um substrato para se fixar. Esses animais são alimentos principalmente de tartarugas e muitas espécies de peixes do oceano. Então a importância ambiental deles é gigantesca, né? Tristemente nós temos visto aí ao redor do mundo, principalmente na Grande Barreira de Corais. Em Abrolhos aconteceu por conta do vazamento lá da barragem, né, de Brumadinho, em Minas Gerais, que levou aqueles resíduos tóxicos para a praia e matou uma parte dos corais, que felizmente vai se recuperar, vai demorar um pouco, mas vai se recuperar e recompor essa área desse recife de coral em Abrolhos, na Bahia, né? Mas a importância biológica no ecossistema em que esse ser está inserido é assim fundamental e é grande demais, ok? Aqui nós temos eles em outras formas. Vejam que a variedade de espécies é que torna exuberante o local onde eles estão. Aqui é uma esponja do mar, aqui é uma esponja do mar, aqui é uma esponja do mar, né? Essas aberturas são chamadas de ósculos. Nós vamos ver aqui à frente nos aspectos corporais desses animais, tá bom? O corpo dos poríferos, né, ou das esponjas, então porífero é esponja do mar, como o Bob Esponja é, tá bom? As células das esponjas não se organizam ao ponto de formar tecidos ou órgãos, então não tem pele, tecido, né? Não tem tecido epitelial ao ponto de formar um órgão que, por exemplo, a pele. A pele é o maior órgão do nosso corpo. E esse órgão é formado por tecido epitelial. Esse tecido, por sua vez, é formado por aglomerações de células. Nos poríferos, nas esponjas, as células não se organizam, não se agrupam, né? Não se aglomeram ao ponto de compor um órgão, muito menos um tecido. Beleza? Então,
O corpo desse ser é formado basicamente por células que têm função e que cumprem cada uma sua função. Beleza? O corpo das esponjas é formado pelas seguintes células: os pinacócitos, os coanócitos e os amebócitos. Nós vamos ver aqui na sequência imagens mostrando essas células e a conformação, né, a configuração do corpo da esponja formado por esses tipos celulares. Beleza? As esponjas são os únicos animais que não apresentam células nervosas, nenhum tipo de célula nervosa esse ser possui. Isso faz desses animais seres incapazes de perceber alterações, por exemplo, no ambiente. Então, se a água esfria ou se a água esquenta, se a água está poluída ou se a água está pura, eles não conseguem perceber. Por isso, são muito vulneráveis a morrer, por exemplo, agora, nesse momento, né, a Grande Barreira de Corais da Austrália tem mostrado isso. Eles têm morrido em quantidades absurdas por conta do aquecimento global. Geralmente, corais de Recife estão em águas rasas, e essas águas, por serem rasas, se aquecem muito mais com essas mudanças climáticas que o planeta tem sofrido aí. E por não terem células nervosas, ou seja, por não desenvolverem sensores térmicos ou químicos, eles não percebem as alterações do ambiente em que eles estão, e por isso eles morrem com muita facilidade. Beleza? As células nervosas são aspectos evolutivos. Esses seres são aí, depois das bactérias unicelulares, das trilobitas que surgiram no mundo e outras espécies que se encontram fósseis, né, delas aí ao redor do mundo, esses seres estão entre os mais primitivos da Terra, ok? E isso os torna bem vulneráveis ao planeta em que eles vivem hoje, que nós estamos, né? Seu corpo é sustentado por uma rede de fios de proteínas e pelas espículas de calcário. Essas espículas são espécies de garras que eles usam para se fixar ao substrato onde eles estão. Quando chegam à fase adulta, eles vão se tornar sésseis, ou seja, não irão se mover mais pelo oceano, e essa fixação no substrato se dará por essas espículas, que são, eu diria que podemos ilustrar como algumas formas de ganchos, né, que eles possuem no corpo, que os ajudarão a se fixarem no substrato. São espículas de calcário ou de carbonato de cálcio ou sílica, né? Que compõem o corpo deles, tá bom? Nas células dos corpos desses seres. As atividades das esponjas, elas são coadores, como eu disse, são purificadores, né? Para se alimentar, as esponjas movimentam os flagelos, né? Que são tipos de caudas que as células dos corpos deles possuem. Os coanócitos possuem caudas. Os amebócitos e os pinacócitos não. Nós vamos ver na imagem. Essas caudas, esses flagelos, esses rabinhos que essas células aqui possuem, que se movimentam na água, fazendo com que, por exemplo, o zooplâncton, né, ou o plâncton, que são partículas microscópicas que existem no oceano, possam chegar até a parte da célula que será absorvida para se tornar nutriente. Tá? Esses animais, por não terem boca, não se alimentam, se nutrem, porque o conceito de alimentação é dado aos seres vivos que possuem boca. Aqueles que não têm boca vão se nutrir. Então, esses nutrientes são absorvidos por meio de membrana celular, ou seja, eles absorvem pela membrana por processo de fagocitose, né? Eles englobam a partícula e levam-na para dentro das suas células, onde eles vão digerir essa partícula de alimento, o plâncton ou o zooplâncton, e daí fazer uso do nutriente que essa partícula possui. Então, na corrente marítima, eles fazem a água penetrar pelos minúsculos poros de seu corpo. Em seguida, essa água se dirige para o átrio e sai pelo ósculo. O ósculo é a abertura do corpo formado por essas células do corpo da esponja, por onde a água, depois de filtrada e depois que as células absorverem os nutrientes, a água sairá do corpo dele. E é por esse processo também que haverá oxigênio para esse organismo. Eles absorvem o oxigênio da água de maneira muito parecida com todos os animais aquáticos, os peixes principalmente. Ou seja, eles fazem a captação da molécula de oxigênio a partir da molécula da água, tá bom? A água é formada por H2O. Esse O, que é o oxigênio, é absorvido pelas células do porífero, como os peixes também absorvem.
ok, gente? Separando as moléculas de água da própria molécula de H2O, beleza? O oxigênio assim é levado para as células. São seres aeróbicos ou aeróbios, né? Então eles precisam de oxigênio para viver. E o oxigênio de que eles precisam está na água, ok? Aqui é o ósculo por onde haverá a saída da água depois de filtrada. Vejam aqui as células, esses são os coanócitos, olha. É onde o cursor está mostrando essas células, esse ponto mais escuro em cada uma dessas células aqui é o núcleo celular, tá bom? Que já são eucariontes, tá? Essas células são células já bem evoluídas que possuem organização celular, formando um ser pluricelular. Os seres pluricelulares são todos formados por células eucariontes, ou células evoluídas, né? Aquelas que possuem a carioteca e dentro da qual existe o núcleo celular com o material genético. Aqui nós temos o corpo celular e a cauda, o flagelo. É aqui que há o movimento dos flagelos, então a água entra por esses poros, né? Poros dos poríferos, a água entra por aqui, é coada, é filtrada e aqui nesse ambiente, que é o átrio espongiocélio, né? Que é o átrio do corpo do porífero, essa movimentação dos flagelos faz com que haja não só a retirada do oxigênio, mas também a separação das partículas para absorção pelas células que farão uso do nutriente que essas partículas possuem, tá bom? A espícula, como eu falei, são estruturas parecidas com ganchos que possibilitarão ao porífero já adulto se fixar no ambiente, tá bom? Aqui é a espícula em outro formato, né? São várias espécies de esponjas, então a gente vai ter várias formas de espículas, né? De corpo também. O amebócito, esse nome não é porque o porífero possui uma ameba formando o corpo dele. Não, é que as células têm o formato de uma ameba. E aí o cientista que estudou esse animal, por ver esse formato dessa célula, deu o nome de amebócito, né? Amebócito, cito, é célula amebo de ameba, célula em forma de ameba formando o corpo dele. Essa célula, obviamente, tem função, né, no corpo do organismo, do ser vivo, que é o porífero, para fazer ou para auxiliá-lo na sua existência. Aqui o coanócito, numa imagem mais ampliada, é uma animação gráfica, logicamente, mas dá a vocês aqui são as organelas celulares, né, que a gente tem principalmente lisossomo, né, organela de digestão, por quê? Porque a membrana captura o alimento, leva para dentro do citoplasma e aqui as células digestivas, que são os lisossomos, farão a digestão para o aproveitamento do nutriente que aquela partícula absorvida tem. Beleza? Esse é o corpo da esponja. Aqui nós temos dois tipos de reprodução para os poríferos. Eles podem se reproduzir de forma assexuada, ou seja, sem a presença ou a participação de células reprodutivas, ou podem se reproduzir de forma sexuada, onde há o envolvimento das células de reprodução, tanto masculina quanto feminina. Na reprodução assexuada desse ser vivo, ocorre, por exemplo, ela pode ocorrer, por exemplo, por brotamento, ou seja, devido à presença de animais no ambiente deles, né, que é o coral de Recife, por exemplo, uma tartaruga, ao se alimentar, pode esbarrar sua nadadeira no corpo de um porífero que quebrará um pedaço. Então, quebra-se um pedaço do corpo de um porífero, esse pedaço cai no substrato, na rocha do coral de Recife, e esse pedaço não vai morrer, não vai ser, se não for devorado por outro animal, esse pedaço do corpo do porífero que quebrou vai cair no substrato e vai brotar. Há o exemplo de várias plantas, né, que brotam por galhos. Você retira o galho, enfia na terra, né, coloca na terra e ele vai brotar, ele vai se enraizar e brotar. A esponja não tem raiz, mas ela vai se fixar por meio de suas espículas e vai dar origem a uma nova esponja, a um novo porífero, com o mesmo formato, tá bom? Porque esse tipo de reprodução, a assexuada, não proporciona variabilidade genética, ou seja, aquele ser que vai se originar daquele broto, daquele pedaço, vai ser idêntico àquele corpo que deu origem a ele. Beleza? É um clone. É uma reprodução, é um tipo de reprodução que não garante
variabilidade, não varia. É uma cópia exata daquele que deu origem a ele. Beleza? Aqui então é a reprodução assexuada ou reprodução por brotamento. Beleza? A reprodução sexuada, por sua vez, envolve a célula masculina, que é liberada por um porífero, por uma esponja, e essa célula reprodutiva masculina vai encontrar um óvulo feminino em outra esponja, a qual será fecundada. Não há uma relação sexual, obviamente, tá bom, pessoal? É só a participação da célula reprodutiva sexual. Quando a gente fala em reprodução sexuada, isso não quer dizer que é necessariamente com ato sexual, mas sim células reprodutivas sexuais envolvidas, tá? Então aqui, a célula masculina encontra a célula feminina em outra esponja, fecunda ela e aí dá origem a um processo de desenvolvimento larval. Aqui nós temos a larva de um porífero, lembra? Ela é móvel, ela está solta na corrente marítima, ela está, assim, como diz o ditado popular, ao Deus dará. Até que ela encontre um substrato, ela estará solta na corrente e se desenvolvendo. Esse processo chamado de invaginação é o momento em que a larva se abre, ela sofre no seu corpo uma modificação, e isso para essa espécie, em outras espécies de esponjas, essa larva terá outro formato, tá bom? Esse formato é para esse tipo de esponja aqui que a gente está vendo na imagem. Após a invaginação, que é um processo de abertura da larva, ela terá o seu corpo se desenvolvendo, ou seja, surgirá a abertura do ósculo, né? As extremidades do corpo do porífero, e aí em seguida ele, ao chegar à fase de desenvolvimento, ao final de seu desenvolvimento, ou seja, à fase adulta, ele cravará, né? Ele vai cravar suas espículas em uma rocha, em um substrato, em um solo marítimo ou de água doce, e a partir daí ele termina o seu ciclo de desenvolvimento e se torna uma esponja adulta, ok? Aqui ele servirá de alimento para vários animais, incluindo as tartarugas, muitas espécies de peixes, e seguirá seu ciclo biológico, tá bom? A esponja, então, sobre os poríferos, é isso que a gente tem para trazer para vocês, beleza? Qualquer dúvida, na página do Google Class, onde vai estar postado esse slide, esse vídeo slide, tem lá o campo de comentários, onde vocês podem fazer perguntas, comentários, tá bom? E deixar lá que eu respondo a vocês e comento juntamente com vocês, beleza? Vamos ver agora, ainda nesse slide, sobre os selenterados, ou famosos quinidários. São seres urticantes ou venenosos em alguns aspectos. Alguns deles não nos causam mal algum, mas para animais do ambiente em que eles estão, eles podem ser letais, podem levar à morte, tá bom? Essa característica urticante ou venenosa é um aspecto de defesa e para alimentação, ou seja, ele usa substâncias tóxicas que seus corpos liberam para capturar o alimento de que eles precisam, beleza? As características mais marcantes dos quinidários, então, selenterados ou quinidários são a mesma coisa, nós vamos tratá-los por quinidários, tá bom? Quinido é de substância tóxica, tá bom? Essa palavra origina-se do latim, né? E tem esse significado. Esse nome foi dado pelo fato deles liberarem substâncias tóxicas. A gente vai ver vários exemplares desses animais nesse slide, tá bom? As características marcantes dos quinidários é a presença de cavidade digestória. Veja aqui, olha, lá nos poríferos, seres que surgiram antes desses, eles não possuíam nenhum tipo nem de órgão, nem muito menos tecido. Aqui nós já temos a aglomeração celular que foi capaz de desenvolver alguma coisa que viria a ser um órgão. Então, se tem uma cavidade digestória, é porque já formou algum tipo de tecido que poderá e virá a evoluir e formar um tubo digestório e um estômago, né, em outros animais. Mas ainda é digamos, um órgão primitivo, né? É um protótipo de um sistema digestório, beleza?
mas há a presença de cavidade digestória, ou seja, o alimento é direcionado a alguma parte do corpo do quinidário que será, aonde ele será digerido, ok? Então são pluricelulares, a exemplo dos quinidários, ou seja, possuem já células evoluídas, têm seus corpos formados por muitas e variadas células, beleza? Como nós, são seres já evoluídos. Se alimentam de outros seres vivos, portanto são heterótrofos ou heterotróficos, tá bom? Os adultos podem ser fixos em algumas espécies ou móveis em outras espécies, beleza? As larvas, o estágio larval deles é obviamente móvel, tá bom? Como os poríferos, será jogado as células, o óvulo será fecundado pelo espermatozoide na corrente marítima, fica ao Deus dará, até o momento em que ele acha um ambiente em que ele se fixa, em alguns casos. Em outros não, em outros ele será móvel desde o estágio larval até a morte, até o final do ciclo biológico do animal, ok? A maioria deles é aquática marinha, mas pode haver algumas espécies na água doce, mas a grande maioria é de água salgada, ou seja, da água do mar, do ambiente marinho. A estrutura característica são as células denominadas de quinidoblastos, ok? São células urticantes, são células que liberam substâncias a partir da sua membrana plasmática. Aqui nós temos um exemplo clássico que é a caravela portuguesa, uma medusa, né, gente? E esse animal possui essas estruturas corporais chamadas de tentáculos, e esses tentáculos liberam toxinas. Algumas espécies de quinidários são letais ao ser humano, tá bom? Tem uma água-viva que ao tocar a pele humana dá a esse humano que ela tocou poucas horas de vida para ela chegar ao hospital e ser tratada. Se ela não for tratada, pode chegar à morte. Nós vamos ver algumas imagens aí desses seres, tá? Nós temos classes de quinidários. Os quinidários se distribuem em 3 classes nos ambientes em que eles vivem. São os hidrozoários, representados pelas hidras e pelas caravelas portuguesas. Então, temos esse primeiro grupo. Os sifozoários são animais que têm o corpo em forma de sifão. São representados pelas águas vivas aqui, tá? Essas são as mais letais para os seres humanos em termos de liberação de toxina. E temos os anthozoários, que são aqueles que são representados pelas actíneas, as anêmonas do mar, né, que são as amiguinhas lá do peixe palhaço, do Nemo, né, da animação, e pelos corais. Beleza? Aqui nós temos a imagem das hidras. Isso é uma hidra. Ela é fixa, tá, gente? Em idade adulta, ela se fixa no oceano, mas também pode ser livre, como a gente viu lá. Essa é a caravela portuguesa. Esse animal é gigante, galera. Os tentáculos dela, ou seja, essas estruturas aqui que descem para a água, podem chegar a mais de 10 metros de comprimento. E essa extensão do corpo dele pode chegar do corpo dela, né, pode chegar a mais de 2 metros de diâmetro. São muito grandes, só existem em oceanos de grande profundidade, porque ela precisa de espaço para esparramar, né, essa estrutura de seus corpos. Algumas já foram documentadas com 30 metros de tentáculos abaixo da superfície da água, ok? Aqui nós temos as águas vivas. Essas podem ser até microscópicas, mas em geral são bem pequenas. Nós encontramos elas com frequências na areia do mar quando a maré é baixa. Então, pela manhã, você indo à praia, na areia você pode encontrá-las já agonizando para morrer, né, porque já perderam o contato com a água, e por serem animais que têm que viver no ambiente aquático, por serem muito úmidas, em poucos minutos fora da água estarão mortas. Mas ainda na praia, na areia, esses tentáculos aqui podem te levar à morte se você tocá-los, se eles tocarem sua pele e você não for socorrido em algumas horas. 2 horas, eu já vi um documentário que uma pessoa morreu porque não conseguiu o socorro num tempo de 2 horas, ok? As toxinas, principalmente se a pessoa tiver algum tipo de alergia à substância que a toxina que ela libera,
a pessoa pode morrer em minutos até, ok? E ela vai morrer não porque o veneno intoxicou todo o corpo dela, porque ela tem alergia e aí ela pode ter um processo de fechamento da glote, né, que é a da garganta, que é o choque anafilático, como a gente conhece, e esse choque vai levar a pessoa à morte por causa da substância tóxica que entrou pelo corpo dela fora. Essa toxina entra pelo toque na pele. A pessoa que é tocada por esses tentáculos, seja da caravela ou da água-viva, ou da anêmona, né? A pessoa que é tocada por esse tentáculo vai sofrer meio que um choque elétrico de baixa intensidade, ou uma queimadura, vai parecer uma queimadura na pele, e aí a pessoa vai estar envenenada, ok? Os antozoários são representados aqui pelas anêmonas do mar. As anêmonas são seres onde nos quais os peixes palhaços, né, o Nemo, né, da animação da Disney chamado Procurando Nemo, ele vive na anêmona. Esse peixe, ao longo da evolução dele, desenvolveu a capacidade de não ser atingido pela toxina que a anêmona libera, porque ela também tem quinidoblastos, também libera toxinas, mas o peixe palhaço, ao evoluir, ele conseguiu não ser afetado por essa toxina e ele vive ali se protegendo dos predadores, porque os predadores sabem que a anêmona tem esse veneno. Instintivamente, esses animais não vão até o peixe palhaço quando ele está ali entranhado, né, na anêmona, e aí ele se defende dos predadores que se alimentariam dele, vivendo na anêmona. Em contrapartida, ele se alimenta dos parasitas que existem no corpo da anêmona, limpando e livrando a anêmona de ser parasitada e até podendo ser levada à morte por tanto parasita. Então, é uma relação ecológica chamada de comensalismo, ou seja, as duas espécies se beneficiam dessa vida, dessa relação pacífica e harmônica que eles desenvolveram entre si. A anêmona não faz mal ao peixe-palhaço, o peixe-palhaço faz bem à anêmona. É uma relação benéfica para as duas espécies, chamada de comensalismo. Aqui nós temos essa espécie de anêmona, essa mais clara, e essa espécie de anêmona, essa rosada escura aqui, né? São dois quinidários, duas espécies de quinidários que a gente já pode ver nessas ilustrações. São fotos reais, tá, gente? Não é animação gráfica. Os quinidários são animais urticantes, né? Liberam urtiga, substâncias que provocam coceira ou queimaduras, tá, gente? Parece um choque elétrico de baixa densidade, mas é na verdade uma queimadura. São um pouco mais desenvolvidos que os poríferos, por quê? Porque tem uma cavidade digestiva lá, né? Já faz algum tipo de digestão, não sendo totalmente celular, ou seja, faz na cavidade. São todos aquáticos, a maioria marinha, tá? Ou seja, de água salgada. Apresentam duas formas corporais, os pólipos e as medusas, tá? A gente vai ver exemplos aqui. Os pólipos, galera, são seres que possuem um corpo em formato de tubos cheios de tentáculos. Esses podem viver fixos, como as anêmonas do mar e os corais, ou móveis, como as hidras. Então, se eu perguntar para vocês numa atividade posteriormente, exemplos de pólipos, vocês têm as anêmonas do mar e os corais, e que são fixos, né, que se fixam ao substrato, ou seja, não se movem, e as hidras que são móveis, que vivem soltas na corrente marítima. Beleza? Aqui nós temos exemplos desses animais. A hidra, a anêmona fixa no substrato. Aqui ela está fixa por suas espículas, né? Que é a exemplo dos como os poríferos, ela possui garras chamadas de espículas para se fixar ao substrato, ao solo do oceano, né? As medusas têm o seu corpo em forma de guarda-chuva. É a água viva, né, propriamente dita. A abertura inferior do corpo dela possui uma boca. Então esse animal já se alimenta, ele não se nutre, ele se alimenta porque já tem uma boca para aonde o animal, a presa, né, o alimento entra na parte, e essa boca fica na parte inferior, na parte de baixo do corpo delas, tá bom?
Esses animais são todos de vida livre, eles não se fixam, tá bom? Não são sésseis, são móveis. Eles flutuam na água, como é o caso da água-viva. E eles têm movimento, eles movem esse corpo, olha, vejam aí onde está o cursor agora. Esses são os tentáculos venenosos da água-viva, galera. Tem água-viva de vários tamanhos, tá bom? Variam assim de acordo com a espécie. Então, algumas delas têm tentáculos que chegam a 7 metros de comprimento. Então, quando você for fazer um mergulho, você tem a obrigação de mergulhar vestido, com braços e pernas protegidos, porque se um tentáculo desse te toca e você é uma pessoa alérgica, você tem poucos minutos para ser socorrido. Se você entrar em choque anafilático ainda na água, você morrerá afogado, né? Porque parará de respirar, mas mais que isso, a sua glote se fecha até mesmo para receber o oxigênio artificial do tanque que você está utilizando no mergulho. Então não adianta nem ter o tanque se você for alérgico à toxina dela. Como você não sabe se é alérgico porque você nunca foi tocado, você tem que se prevenir mergulhando vestido, tá bom? Essa é uma água viva, repetindo, ela tem várias espécies, você vai ter de tamanhos microscópicos a tamanhos gigantescos. Eu já vi um documentário em que uma dessas captura um peixe por meio dos tentáculos, que paralisam o peixe, porque a toxina tem esse poder, né? Parece um choque elétrico, e aí ela consegue levá-lo até a boca. A boca fica na parte inferior, por aqui, ó, no corpo dela. E o animal vai ser introduzido ao corpo dela pela boca. E aqui, como ela é translúcida, né, ela é transparente, dá para ver ela fazendo a digestão do animal. No documentário dava para ver o peixe se dissolvendo a partir do momento que entrou para o corpo da medusa, ok? Essa é uma medusa, todas de vida livre. As atividades vitais, ou seja, o que é vital para o quinidário praticar, é o fato deles possuírem vários tentáculos cheios de quinidoblastos, que são células urticantes, venenosas, né? Junto à boca, e essas células, os quinidoblastos, servem para defesa e alimentação. Eles não fizeram isso, ou melhor, não se desenvolveu essa estrutura no corpo desses animais para eles matarem ninguém por aí não, tá, gente? Essas estruturas existem para que o animal se defenda e se alimente para sobreviver. Beleza? Apresenta a cavidade digestiva primitiva, é um protótipo de um estômago, né? De um esôfago, de um estômago, no qual já é feita a digestão daquilo que ele usa ou daquilo que ele ingere como alimento. Mas é primitivo, não é desenvolvido ao ponto de se equiparar ao peixe, por exemplo, de forma alguma. A digestão é feita extracelular, ou seja, de fora para dentro da célula e de dentro para fora da célula. Aqui é excreção, né? Ele excreta aquilo que não presta mais, aquilo que ele não vai mais utilizar. Ok? Então é extracelular ou intracelular. Apresentam boca, mas não possuem ânus. Por isso que eles jogam para fora aquilo que não mais serve do alimento por meio da membrana da célula. Por não possuir uma cavidade de excreção, ele vai, o quinidário vai excretar aquilo que do alimento mas não presta mais através da membrana celular, ou seja, extracelularmente, liberando os resíduos do alimento, o resto do alimento, por meio da membrana celular. Então é extracelular a excreção que ele faz. Ele tem a boca, mas não possui o ânus, que seria o órgão excretor, né? Ele não possui ainda, tá bom? A respiração é semelhante à dos poríferos, ou seja, absorve o oxigênio da água, como os poríferos, como os peixes e outros animais da água. Não há sistema circulatório, então não tem veia, não tem vinícula, não tem artéria. O nutriente passa de célula a célula para ser absorvido e aproveitado, ok? Essa cavidade digestória primitiva auxilia a digestão, mas não é um órgão digestório já pronto. Como eu disse, como nós vimos aí anteriormente, é primitiva, protótipo de sistema digestório. O filo dos quinidários é o primeiro que apresenta células nervosas. Então, esse animal ele já consegue perceber toxicidade, ou seja, uma água poluída, e consegue perceber alterações climáticas,
se a água está em temperatura inadequada à sua sobrevivência, ele pode migrar para outros ambientes do mar, procurando um ambiente mais propício à sua sobrevivência, tá bom? A reprodução deles também em alguns casos é parecida com a dos quinidários. Uma hidra, por exemplo, ela pode liberar uma parte do corpo dela que vai brotar e dar origem a outra hidra. Ou seja, eles se reproduzem de forma sexuada e de forma assexuada, ou seja, com a participação das células reprodutivas e sem a participação dessa célula reprodutiva. E vai alternar a geração, ou seja, vai variar a forma e a biologia do corpo desses seres, ou dos filhos desses animais, tanto na forma sexuada quanto assexuada. Por quê? Porque há uma alternância de geração. Então a hidra pode liberar uma parte do corpo e essa parte brotar no substrato. Quem vai fazer? A anêmona, né, gente? Os corais e as anêmonas, aqueles que são fixos, esses podem se reproduzir de forma assexuada. Os de vida livre, os seres como as medusas, as caravelas, né, portuguesas, as águas-vivas, eles se reproduzem necessariamente, obrigatoriamente, de forma sexuada, ou seja, liberam um quinidário libera a célula reprodutiva feminina e o outro a célula reprodutiva masculina. Essas células se encontram e se fecundam e dão origem a uma larva de um novo ser que vai ter vida livre para sempre, tá? No caso das águas-vivas, das medusas, caravelas portuguesas, as que são móveis, né? As fixas podem se reproduzir tanto sexuada como assexuada. No caso, a medusa pode perder um pedaço do corpo dela, esse pedaço se fixar no solo, no substrato e dar origem a uma nova anêmona. Beleza? Os corais também, né? Bom, é isso a aula de hoje. Na próxima aula eu parto daqui dos plateumintos, né, que são ainda invertebrados. Eu espero que vocês tenham aí aproveitado a aula. Essa aula não será editada, então tanto o som do WhatsApp aí, né, nesse momento que eu estava falando com a Marta, com o Alex e com a Deusa, quanto alguns erros, correções que eu faço ao longo da aula não serão editados, porque eu não vejo necessidade também disso. É como se fosse uma aula ao vivo, né, em que a gente às vezes tropeça numa palavra ou outra, corrige alguma falha da fala ao vivo e assim por diante, tá bom? Na próxima aula a gente parte daqui e não esqueçam, no Google Class será postada uma atividade relacionada a esse conteúdo para que vocês possam exercitar o aprendizado. Beleza? Até a próxima aula, muito obrigado e até mais.